Bom dia, meu povo! Tudo bem com todos? Espero que estejam bem tranquilos, saídos de um final de semana, já tem um feriadozinho amanhã, né? Tudo de bom, não é verdade? Bom, nossa aula de língua portuguesa para o 8º ano começa agora com o professor Vitorino Rodrigues. Vamos trabalhar hoje duas habilidades, tá? A primeira delas é identificar em textos narrativos a situação inicial, o conflito gerador, o clímax e o desfecho. Na última avaliação de rede que fizemos, muitos acabaram se atrapalhando com essa habilidade. Então vamos reforçá-la hoje. Preste atenção, a dúvida, leve ao seu professor para que dê tudo certo, tá? Todo mundo tire 10. Somos alunos nota 10, não é verdade? Vamos trabalhar com o conto. Bom, antes vamos ler o texto de fluência, lembrando, aquele ensaiozinho silencioso, depois uma voz alta para você se ouvir, e depois grava o áudio e manda para o seu professor, tá bom? Os gnomos e o sapateiro. Era uma vez um sapateiro tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se cansado. Apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço no dia seguinte. De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapatos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos, examinou-os, tentando descobrir quem os havia confeccionado, mas não conseguiu. Era um verdadeiro mistério. Intrigava-o ainda mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais perfeito que ele já tinha visto. O sapateiro, então, estava parado, pensando com o par de sapatos na mão, quando um freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou-se pelos sapatos e fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vendê-los. Queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua casa. Mas o freguês lhe ofereceu tanto dinheiro pelos sapatos que ele terminou concordando em vendê-los. Peter usou o dinheiro para comprar mais couro. À noite, cortou o material e foi se deitar. No dia seguinte, aconteceu a mesma coisa. Os sapatos apareceram prontos e em seguida veio um freguês que os comprou por um preço altíssimo. E assim os dias se passavam e o sapateiro se tornava cada vez mais rico. Até que Heidi, sua mulher, sugeriu: precisamos descobrir o que está acontecendo. Em vez de dormir, vamos nos esconder atrás da porta e espiar. À meia-noite em ponto, surgiram 2 graciosos gnomos completamente nus. Sentaram-se na mesa de Peter com tanta rapidez que ele e sua mulher não conseguiam enxergar os movimentos de suas mãos. Heidi ficou encantada com os gnomos. Eles nos ajudaram, agora estamos ricos, disse. Mas os 2 homenzinhos estão com frio. Isso não é justo. Vou costurar roupinhas lindas para eles. E assim o fizeram. Naquela noite, colocaram as roupinhas ao lado do couro e se esconderam. Os homenzinhos adoraram o presente. Desse dia em diante, os 2 gnomos nunca mais voltaram. Mas mesmo assim, Peter, Heidi e os filhos viveram felizes para sempre. Bom, então nós temos aí esse conto, essa história que vocês vão treinar e vão mandar ao professor de vocês, tá bom? Vamos agora treinar a nossa habilidade, a primeira habilidade. Momentos na narrativa. Nós temos a narrativa, nós temos o enredo, e nós sabemos que esse enredo, ele se estrutura em partes. Temos ali uma situação inicial, né? Nós temos o surgimento de um conflito. Esse conflito se desenvolve ao longo de várias ações, né, durante a narrativa, até chegar a um ponto ápice, um ponto máximo, que nós chamamos de clímax. E a partir do clímax, quando se resolve, parte para a solução do problema, nós temos o desfecho. Vamos ver isso na prática? Olha só, enredo, situação inicial. O que nós vamos encontrar na situação inicial? Ou o que nós vamos escrever ao produzirmos nosso texto na situação inicial? É quando o autor apresenta os personagens e mostra o tempo e o espaço em que estão inseridos, geralmente logo na introdução. Então, geralmente no primeiro parágrafo,
o autor do texto, ele já apresenta, ele já diz quem são aqueles personagens, ou qual é o personagem que vai estar ali em evidência naquela narrativa, onde esse personagem está e quando aquela história aconteceu. Por quê? Para situar o leitor, para que o leitor possa acompanhar com tranquilidade o desenrolar daquela história. Então, a situação inicial, normalmente o primeiro parágrafo, é exatamente para isso, dar conta de apresentar os personagens, o tempo e o espaço, ali logo na introdução. Tá bom? Qual é a próxima etapa, o próximo momento? Estabelecimento de um conflito. Ora, normalmente, na situação inicial, nós dizemos que essa história está numa situação de equilíbrio. Apresentou os personagens apenas ali na sua rotina, na sua vida, no seu espaço, mas sem um problema. Em seguida, vai se estabelecer um conflito, porque nós sabemos que toda boa história tem que ter um conflito, não é verdade? Tem que ter algo que instiga o leitor a querer saber mais daquela história, conhecer mais daqueles personagens, sabê-los em diferentes situações e como eles reagem naquelas situações em que eles estão apostos, não é verdade? Então, estabelecimento de um conflito, um acontecimento é responsável por modificar a situação inicial dos personagens, exigindo algum tipo de ação. Então, como eu disse, na situação inicial, normalmente, há uma situação de equilíbrio. Nada aconteceu de extraordinário, está normal, é como se fosse o curso da vida no seu dia a dia. A partir desse momento, quando você apresentou o personagem, apresentou o tempo e espaço, o leitor já sabe de quem você está falando, aí você vai apresentar um conflito, um momento de desequilíbrio, um momento em que aquela história acontece algo que exige, né, algum tipo de ação, exige alguma atitude daquele personagem, ele precisa se resolver, ele precisa sair daquela situação. Então nós temos o estabelecimento de conflito. Através dessas ações, que não é apenas uma só, mas surgiu o conflito, aí uma sequência de ações que é o desenvolvimento, né, a partir desse conflito, vão se sequenciando ações até que esse problema chega ao seu ponto máximo, o ápice daquilo, né? Aquele momento de maior tensão, que nós chamamos de clímax. É o ponto de maior tensão em que exige uma tomada de decisão, tornando o desfecho inevitável. Então, o personagem vai para um lado, vai para o outro, tenta aqui, tenta acolá, não resolve, não deu certo, até que chega o momento, né? No filme, aquele ponto que ele está tete a tete com o seu antagonista, né? Com o vilão, aquele enfrentamento que dali tem que se resolver. Aquele ponto é o clímax. Quando chega esse momento, né, de tomada de decisão, aí nós vemos o desfecho, que é exatamente, a partir daquele momento, é inevitável a tomada de decisão, então se resolve aquele problema e é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens, que é exatamente o desfecho, a parte final da narrativa. Tudo bem, gente? Ouviram direitinho? Situação inicial, equilíbrio, introdução do texto, aquele primeiro momento. A partir dali surge um conflito, aparece um conflito, algo, um acontecimento responsável para desequilibrar aquele personagem, para provocá-lo para que tome uma atitude, para que pratique, né, algum tipo de ação. Nós chamamos aí o surgimento do conflito, o estabelecimento do conflito. Esse conflito vai se desenvolvendo, né, ao longo da narrativa, até que ele chega no seu ponto de maior tensão, que é o clímax, aquele ponto que é inevitável, tem que se tomar uma atitude, e aí, né, a solução desse problema nós chamamos de desfecho. Nós vamos ver aqui, Bezerro Sem Mãe, de Raquel de Queiroz, um texto para, na prática, analisarmos juntos, identificarmos agora juntos cada momento da narrativa, tá bom? Primeiro eu vou ler o texto, vocês já vão identificando aí. Observe que abaixo do texto nós temos situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Vou ler o texto na íntegra e em seguida vamos identificando cada uma dessas partes da narrativa. Bacaninha? Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro sem mãe gemia, morrendo de fome e abandonado.
Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então observe que nós temos aqui uma história, bezerro sem mãe, na verdade. A mãe perdeu o bezerrinho recém-nascido, na verdade, e o bezerrinho, né, e o outro bezerrinho também perdeu a mãe. Então observe que nós temos aí uma mãe e um filho, mas ambos tristes, tá bom? Bom, então vamos lá. A situação inicial nós dissemos que é o quê? É o momento em que se apresentam as personagens. Então qual é o trecho desse texto em que o autor nos diz, nos mostra sobre quem é que ele vai falar nessa história? Quais são os personagens dessa história? Olha só. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas não criam. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro. Então observe que nós temos aqui um tempo impreciso, o tempo em que as vacas não criam. Nós temos aqui os personagens, que são a vaca, não é isso? E bezerro. Eu falei para vocês que na situação inicial existe um equilíbrio, olha. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas não criam. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro. Então observe que aqui eu estou dando conta de quem? Quem são os personagens? Vaca e bezerro. O tempo é um tempo impreciso, mas é um tempo, né? Foi numa fazenda de gado, nós temos o espaço. Então nós temos esses elementos básicos para situar o leitor. E observe que há uma situação de equilíbrio. Então, até aí está todo mundo feliz. Mas, olha, vai acontecer alguma coisa aí. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. Então estava todo mundo feliz naquela fazenda. Todo mundo feliz. Mas aconteceu uma pequena tragédia. Uma mãe ficou sem filho e um filho ficou sem mãe. Então observe que nós temos aqui o desequilíbrio dessa história. Nós temos um problema, um conflito. Nós temos essa mãe que sente a falta do filho e o filho que sente a falta da mãe. Aí nós estabelecemos o estabelecimento do conflito dessa história. Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? Está claro para vocês? Estava lá gados e bezerros, todos felizes. Aconteceu um problema que a mãe perdeu o filho, o bezerrinho, e o bezerrinho perdeu a mãe. O outro bezerrinho ficou lá. Então, eles passaram a ficar tristes da pena. Então desequilibrou aquele rebanho, aquela comunidade, aquela fazenda povoada de vacas e bezerros ficou em situação de desequilíbrio, porque se nem todos estão felizes, precisamos resolver o problema. E aí vai começar agora uma série de ações, um desenvolvimento dessa história para que nós cheguemos até o ponto, né, de maior conflito. Vamos continuar? Bom, então vamos lá. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho, para mamar. A vaquinha chorando. O bezerro gemia, de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, tentava juntar, porque a vaca não aceitava. Ela sabia que não era o filho dela, ela queria o filho dela, né? Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e empurrava para longe. O vaqueiro se lembrou do couro do bezerro que morreu, né? Que estava secando ao sol. O que ele fez para conseguir resolver esse problema? O vaqueiro aí também personagem dessa história. O que ele fez? Ele embrulhou, vamos dizer assim, enrolou o couro no bezerrinho sem mãe e o bichinho disfarçado levou para junto da vaca sem filho. Por que isso? Ora, foi uma beleza, porque a mãe começou, pelo cheiro do couro, ela começou a achar que se tratava do filho dela, não é verdade? E deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho, deixou que o couro mamasse à vontade. Então, olha como está desenvolvendo. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas, olha o mas de novo. No 4º dia, a vaca de repente meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. E agora?
Aquela vaquinha que já estava achando que era o filho dela que estava ali, descobriu o disfarce. E agora, o que vai acontecer? Ela vai enxotar o bezerrinho, ela vai receber, né, continuar amamentando, cuidando daquele bezerrinho. Então, esse é o momento de maior tensão, é o clímax. Mas, no quarto dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Cria-se uma expectativa e vai resolver esse problema. Será que a vaca finalmente vai aceitar esse bezerrinho? E vai passar a tratá-lo como filho? Ou ela vai continuar se afastando, empurrando para longe? Hein? Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. Quer dizer, ela, ao se iludir, acabou se afeiçoando àquele bezerrinho e mesmo sendo filho dela, ela passou a adotá-lo e tratá-lo como filho e ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Então nós temos aí o desfecho, uma história que terminou aí com um final feliz, tá bom? Bom, vamos ver se vocês estão craques mesmo. Releia o trecho abaixo, retirado do texto de fluência lido hoje. Era uma vez um sapateiro tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se cansado, apenas recortou uma tira de couro e deixou para terminar o serviço no dia seguinte. Bom, esse momento da narrativa corresponde ao quê? Ao surgimento do conflito, à situação inicial, ao clímax, ao desfecho. Ora, está falando de um sapateiro. Como ele era um sapateiro pobre, só tinha um couro, né, para um par de sapatos. Certa noite, a história se passa à noite, ele estava na oficina dele. Então observe que é um momento que você apresenta ao personagem. Portanto, nós temos aí uma situação inicial. Aí nós sabemos, nós já lemos o texto, nós sabemos o que foi que aconteceu de extraordinário, qual foi o conflito. Apareceu um par de sapato novo que ele não sabia como tinha sido feito, e então a história vai se desenrolar em ações até que ele descubra que eram os gnomos que faziam o sapatinho para ele. Lembram? Bom, vamos agora para a nossa outra habilidade da aula de hoje. Pensava que estava terminando, né? Te enganei. Agora nós vimos os momentos da narrativa, agora vamos ver relações entre partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade de um texto. Nós sabemos que um texto é uma sequência de ideias, e essas sequências de ideias, elas vão se encadeando, se organizando, de tal forma que a gente tem uma ideia de continuidade para que forme no todo uma unidade, um texto. Para isso, muitas vezes, precisamos repetir palavras, precisamos nos referir a uma palavra já dita antes, mas substituímos para não ficar cansativo, né? Evitar a repetição exagerada, porque fica chato. Tudo bem? Vamos aqui ver na prática como é que funciona isso. Vamos ver através de uma questão, tá? Olha, era uma vez um sapateiro tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo, sentiu-se cansado. Nós temos uma palavrinha destacada aí. No trecho acima, a palavra destacada substitui. Fazer-lo. Esse lo substitui que termo, que palavra? Couro. Certa noite, um sapateiro ou um par de sapatos? Hein? O que vocês me dizem? Olha só. Era uma vez um sapateiro tão pobre, que só lhe restava couro para um único par de sapatos. Certa noite, quando ia começar a fazê-lo. Mas fazer o quê, gente? Quem faz alguma coisa. Esse lozinho aí, o que é? É um par de sapatos. Então esse ló aí substitui um par de sapatos na letra D. Vocês perceberam? Ao invés de ele dizer assim, certa noite, quando ia começar a fazer um par de sapatos, sentiu-se cansado. Para evitar essa repetição, o que eu fiz? Eu utilizei um mecanismo de referenciação. Eu peguei esse pronome pessoal, lo, né? E substituí pelo termo um par de sapatos. Olha assim, observe que o termo destacado lo, um pronome pessoal, faz referência a algo já dito, substituindo, evitando assim uma repetição. E assim, claro, contribuindo para quê? Para a continuidade do texto, dando-lhe coesão e coerência. Ficou claro? Para evitar fazer um par de sapatos, evitar essa repetição, utilizou-se esse pronome. Vamos ver outra questão? Agora releia o trecho abaixo. O sapateiro ainda estava parado, pensando,
com o par de sapatos na mão, quando um freguês entrou em sua oficina. O homem apaixonou-se pelos sapatos e fez questão de comprá-los imediatamente. Peter, o sapateiro, não desejava vendê-los, queria primeiro descobrir como haviam aparecido em sua mesa. Nós temos aí o termo homem, que está em destaque. A palavra destacada retoma que termo? Que homem é esse? Estamos falando de que homem? Quem é algo que já foi dito antes, né? Seria Peter, freguês, sapateiro, a esposa do sapateiro? Ora, o sapateiro ainda estava parado, pensando, com o par de sapatos na mão. Quando um freguês entrou em sua oficina, esse sua também, eu não coloquei na questão, mas sua oficina é a oficina de quem? Do sapateiro. Então, sua também é um termo de referenciação, que eu não coloquei na questão, mas eu estou mostrando para você agora que está atento à nossa aula, tá? Só para a gente entender que ao longo do texto nós temos várias palavras que têm essa função, né, de se referenciar, fazer referência a algo que já foi dito antes, exatamente para evitar a repetição exaustiva. Bom, então em sua oficina, o homem apaixonou-se pelos sapatos e fez questão de comprá-los. E aí? Peter, o sapateiro, que homem é esse, gente? Nós estamos falando de dois homens aí, no mínimo, tem um sapateiro e tem um freguês. Ah, o homem apaixonou-se pelos sapatos e fez questão de comprá-los. Quem comprou, naturalmente, que foi quem? O freguês, na verdade, não foi ele que chegou, foi ele que viu o sapato belíssimo e quis comprar. Mas observe que eu tenho, quando um freguês entrou em sua oficina, o freguês, não, vai ficar chato, o freguês apaixonou-se, não, para evitar essa repetição, eu utilizei aí um sinônimo, uma palavra que pudesse, um substantivo, que pudesse fazer referência a freguês, evitando a repetição. Então, o freguês, quem entrou na oficina não foi o freguês, que foi comprar? Então, homem aí é um termo que substitui, né, um termo anterior, evitando assim a repetição, contribuindo para a continuidade do texto, repetindo, dando-lhe coesão e coerência. Então, nós, ao longo do texto, claro que algumas palavras são chave dentro de uma história, de um texto, né, que estamos escrevendo. Então, é natural que ela se repita. E às vezes quando nós repetimos essa palavra, também tem uma função para fortalecer aquilo que nós queremos, né? Dar uma ênfase, destacar, fazer com que o leitor perceba que se trata de um termo relevante, né, naquela história. Então, vamos ver mais uma questão para testarmos essa outra possibilidade. Agora, ao contrário, vimos que nas questões anteriores nós evitamos a repetição, pois agora nós vamos repetir. De manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapatos prontinho. Apoiou cada um dos sapatos e examinou-os, tentando descobrir quem os havia confeccionado. Mas não conseguiu. Era um verdadeiro mistério. Intrigava-o mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais perfeito que ele já tinha visto. Então, sapato. Mas que sapato é esse? Não, mas sapato novinho. Não, mas esse sapato, não foi eu que fiz esse sapato. Não, mas observe que há uma recorrência marcada pela repetição, mas se nós pensarmos nessa cena, se nós imaginarmos esse sapateiro lá na oficina dele, é como se ele fosse ali, ele vai fazer uma coisa e volta para aquele sapato, aquele mistério, que ele não sabe de onde foi que apareceu. Vai fazer uma outra coisa, volta para aquele sapato. Ou seja, é como se aquele sapato tivesse na mente dele o tempo inteiro. Tá? Então, essa repetição aqui, não é repetição assim, que é vista como erro, não, mas como estilo, como uma forma de trabalhar melhor aquela ideia que você está querendo com aquele texto. Bom, vamos lá. Intrigava, né? Ninguém está intrigado com ninguém querendo brigar, não. Intrigar aí, tomado de curiosidade, de surpresa, desconfiado, ele queria entender, como é que esse sapato apareceu aqui, né? Jesus Cristo. Bom, vamos lá, a questão. A repetição da palavra sapatos, no trecho acima, reforça a ideia de que o sapateiro, encontrou um par de sapato prontinho, apanhou cada um dos sapatos, o fato de aquele par de sapato era o mais perfeito. Então, essa repetição indica que o sapateiro, já deu um spoiler na minha fala, quem estava atento já sabe a resposta, mas eu não vou dizer já. Vamos lá.
Indica, reforça a ideia de que o sapateiro, o quê? Ah, estava intrigado com o novo par de sapatos que lhe apareceu prontinho? Chateou-se por não se lembrar como confeccionou o par de sapatos? Ele achava que tinha feito o par de sapatos? Não, pelo contrário, ele queria saber como apareceu ali, porque ele não tinha a menor ideia, a vaga memória de ter elaborado aquele sapato, confeccionado. Ficou muito feliz com o par de sapatos que encontrou ao amanhecer? Mais ou menos, mas ele ficou intrigado, porque imagina, você chega na sua casa, aparece do nada uma coisa, você dormiu, há um mistério aí. Então isso, por mais que seja uma coisa boa, que possa lhe trazer a felicidade, mas ao mesmo tempo você fica muito desconfiado, né? Encontrou 3 pares de sapatos, não haviam amanhecer? Não, era apenas um, nós estamos repetindo a palavra sapato. Então vamos lá, a resposta está ali no finalzinho, ó. Olha só, de manhã, quando voltou para a mesa de sua oficina, encontrou o par de sapatos prontinho. Apanhou cada um dos sapatos, examinou, tentando descobrir quem os havia confeccionado. Mas não conseguiu, era um verdadeiro mistério. Intrigava ainda mais o fato de que aquele par de sapatos era o mais perfeito que ele já tinha visto. Então observe que essa recorrência é esse sapato na cabeça desse sapateiro, né? E ele virava e mexia aquele mistério, né? Então ele estava intrigado, estava curioso, né? Que a resposta está aí na penúltima linha do trechinho e na letra A, não é isso? Estava intrigado com o novo par de sapatos que lhe apareceu prontinho. Então observe que essa repetição é um recurso de estilo, tá? Não é um erro, não é porque a pessoa não tem uma palavra melhor, vou botar sapato aqui várias vezes. Não. O autor, ao escrever, ele optou por repetir essa palavra, porque ele tinha um interesse. Ele queria indicar, expressar um efeito, ok? Tudo bem? Bom, então ótimo, nós vamos encerrar nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham compreendido, mas se não, que tenham anotado as dúvidas para levar o seu professor na sua escola. Bacana? Então é isso, bom feriado, olha, mais um dia de folga, não é verdade? E na sexta-feira nós voltamos com a nossa aula de língua portuguesa aqui pela TV com o professor Vitorino Rodrigues. Obrigado, tchau, tchau, tchau. Fiquem bem, fiquem com Deus.